Confissão de Fé, nós falamos no capítulo 24 sobre política. Falamos sobre políticos, magistrado civil. E nós concluímos já esse tema. E agora nós prosseguimos para algo que também tem um impacto à esfera política em nossas vidas, mas não se refere à política agora. Matrimônio. Então, capítulo 25 sobre o matrimônio. Então, vamos falar de casamento. Observação diferente daquilo que a gente comentou sobre casamento durante o mês da família e citamos algumas coisas na relação conjugal. Esse capítulo foca mais numa fundamentação do casamento. Então, entendendo o que é casamento perante a Bíblia e depois desenvolvendo ele. Hoje, e dependendo aí do nosso decorrer e da participação dos irmãos, é possível que terminamos já no próximo domingo este capítulo, que é mais uma fundamentação sobre o casamento. Então, primeiro ponto, a gente vai dar alguns limites para o casamento, entender o conceito de casamento. Então, vamos para ele. Limites aí do casamento. Primeiro ponto do nosso capítulo 25 sobre o matrimônio, que diz: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Não é lícito ao homem ter mais de uma esposa, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. É isso. Começa com essa simples declaração sobre o que é casamento. Só que essa simples declaração é fundamental. Ou seja, é o alicerce, é a base. Se nós escaparmos da base, nós desmoronamos absolutamente tudo o que é casamento daí para frente. Tudo. Como assim? Podemos dizer, até se valendo deste texto aqui, mas sendo mais, por um lado, estruturante também, que dá uma amplitude do que nós estamos falando, existe um tripé no qual o casamento se ergue. Vamos dizer assim, 3 bases aí. As 3 bases são gênero, número e espécie. Só que vocês sabem como funciona um tripé. Quando temos um tripé e arrancamos uma das pernas, o que acontece? A estrutura cai. Então, depende de manter. Por isso, tripé. Não são várias bases, são 3, porque uma delas retirada desmorona tudo. Eu quero que vocês reflitam nisso, nesse momento. Então, esse tripé matrimonial: gênero, número e espécie. Como assim? Vamos lá. Gênero. A palavra gênero hoje em dia tem sido desassociada da palavra sexo. Mas sexo, no que se refere a sexo biológico, homem e mulher, isso é gênero. E era para a língua portuguesa tratada assim desde os primórdios dos escritos da língua portuguesa, pelo menos aqui no Brasil. Entendam, linguisticamente falando, gênero é sexo biológico. Mas, desde o século XX, final do século XX, começou a ser desassociado para tratar de uma nova visão sobre a condição da homossexualidade. Então, homossexualismo. Então, ou homoafetividade, como é o termo hoje em dia utilizado. Antes, homossexualismo, passou para homossexualidade, por nova visão, homoafetividade. Então, por causa dessa situação, principalmente lá no início dos anos 90, a alteração de condição de saúde não era mais transtorno o homossexualismo, então foi revendo isso, vai se intensificar essa desassociação na língua portuguesa de gênero e sexualidade. Então, uma coisa é homem e mulher, outra coisa é o gênero. Então, vocês estão falando de sexo biológico.
Sabe que para biologia, se vocês já ouviram falar, tem lá no seu DNA isso escrito: XX se for mulher, XY se for homem, isso é biológico, ninguém muda. Não importa se você fizer cirurgia, não importa o que você fizer, você continuará produzindo células com XX ou, se homem, XY. Biológico. Aí eles pegaram gênero e desassociaram de sexo biológico. Originalmente, nossa língua não reconhecia isso. Tanto que quando a gente fala na língua portuguesa, gênero, estamos falando de artigos sobre feminino e masculino, era associado a esse entendimento. Pois bem, então, quando falamos da base do casamento ser também gênero, é isso que nós dissemos. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Então, estamos falando de gênero. Bom, porém, no Brasil, junho de 2011, já faz um tempinho, hein? Junho de 2011. A mais nova é a Sara, né? Nasceu quando? Ano? Que ano a Sara nasceu? 2011. Então tem gente nascendo aqui, ó, ouvindo aqui, que nasceu na época dessa notícia. Primeiro casal homossexual do país, estamos falando Brasil, a conseguir converter a união estável em casamento. Então, por causa do Conselho Nacional de Justiça, que dia 14, no mês de junho de 2011, aprovou por maioria de votos aí uma resolução que obriga os cartórios de todo o país a celebrar o casamento civil e converter a união estável homoafetiva em casamento. Ou seja, por causa do judiciário. Juízes foram lá e mudaram. Vocês, 2 homens, vão se enquadrar com casamento. Por quê? A decisão do CNJ poderá ser questionada pelo Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo de juízes do Brasil, que podem revogar qualquer decisão de qualquer outro juiz no Brasil. Então, a instância máxima, o último, é o STF. Vocês já devem ter ouvido desse órgão. Pois bem, mas esse órgão validou, discutiu e validou. Por isso, a partir daí, pode ser feito em cartórios, inclusive, casamento homossexual. Para quem não sabe, deixando bem claro, o que é homossexual? É do mesmo sexo. Essa é a palavra, do mesmo sexo. Então, homossexual. Só que, só para os irmãos conhecerem, a legislação brasileira não prevê isso. Isso é contra a lei do Brasil. Então, juízes que legislaram contra a lei do Brasil. Então, na Constituição de 1988, no título 8º da Ordem Social, capítulo 7º, da família, da criança, do adolescente e do idoso, artigo 226 diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1º. O casamento é civil e gratuita a celebração. Segundo, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Terceiro, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Ou seja, o que é entidade familiar segundo a lei máxima do Brasil? A união estável entre homem e mulher é família, é entidade familiar. Isso é a nossa lei. Observação, só citando, porque lendo sobre os debates, quando eles foram criar essa Constituição, isso foi em 1987, os debates, com Ulisses Guimarães sendo o grande redator disso e outros constituintes, houve um debate sobre isso e foi até alterado o texto. Antes era assim: a união estava entre homem e mulher. Eles
debateram falando, não, coloca entre o homem e a mulher, deixa o artigo bem claro, porque a gente, tá lá escrito, quer evitar que seja reconhecido como família no Brasil, na nossa Constituição, a união homossexual. Foi falado isso. Isso é a nossa Constituição, essa é a lei do Brasil. Eis que surge a pergunta, então por que o Brasil hoje reconhece casamento homossexual? Mesmo sendo contra o espírito da nossa Constituição. Porque juízes decidiram. O juiz é intérprete da lei, então passaram por cima da lei, simplesmente isso. Inclusive tem mais coisas em Código Civil também falando sobre família, e eles simplesmente falaram, não quer dizer isso. Teve até juiz que ouviu o voto e falou, quer dizer isso sim, mas a gente vai mudar, bem claramente falando. Então o Brasil tem um antro de juízes acima da lei desde este tema. Bom, então, lembrem-se disso, o problema neste ponto não é legislação, mas judiciário. Não houve mudança da lei, mas houve mudança nos juízes. Então, o STF foi o problema do Brasil nesse caso. Só nesse caso aí fica de acordo com a sua visão. Bom, agora, essa prática, entendam, a prática homossexual, ela obviamente não é recente. Desde que o mundo é mundo aí. Temos desde a antiguidade, vamos considerar o tempo histórico aí. Desde a antiguidade já existe prática homossexual, em alguns lugares vista até com certa normalidade. Então, nas civilizações antigas, geralmente era coisa de elites, tá? Não era coisa do povão. O povão geralmente tinha casamento que vocês conhecem como tradicional. Mas entre algumas elites mais ricas existia essa prática homossexual. E o normal na antiguidade já é o matrimônio que nós conhecemos. Em diversas civilizações. Se a gente pegar uma mais antiga lei compilada, que foi descoberta por arqueólogos aí, lá da Mesopotâmia antiga, Código de Hammurabi, lá vai estar falando sobre casamento. Lá vai estar, tem pena de morte sobre traição. Traição era pena de morte, infidelidade. Então, é normal desde a antiguidade casamento. Inclusive, há uma evidência bíblica da anormalidade de relações homossexuais serem padrão numa sociedade. Isso é normal. Sodoma e Gomorra. Então, a situação deturpada daquelas cidades chegou tão profundamente que até pessoas que eles recebiam na cidade, eles atentavam contra. E isso Deus foi lá e puniu, segundo as Escrituras. Então, é uma evidência que naquela época não existia esse monte de cidade que tinha um monte de homossexual. Não, mas sim, existia a prática, isso é fato. Então, sobre esse primeiro tema, vamos para a Bíblia, Gênesis 2, 24. Esse é o nosso fundamento, Gênesis 2, 24. Alguém pode fazer a leitura? Então, deixe o homem, pai e mãe, ou seja, saia do núcleo familiar e una-se à mulher, criando um novo núcleo familiar. Simplesmente isso. É o brotar de uma nova família. Casamento. A união entre homem e mulher. Isso é família. Isso é o matrimônio sendo instituído desde a criação. É projeto de Deus para a criação. Pois bem, nós temos ainda
muitos que alegam, mas isso de homossexualismo ser pecado, a prática homossexual ser pecado é coisa do Antigo Testamento. Não sei se vocês já ouviram falar desse argumento. É coisa do Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, comer carne de porco também é pecado. Bom, Novo Testamento, é só abrir lá Romanos 1, 26 e 27. Romanos 1, 26 e 27, para quem tem dúvida disso. Romanos 1, 26 e 27 diz: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. 27, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então a Bíblia é clara que isso é um erro, que isso é uma torpeza, isso é uma paixão infame. Então essa é a posição das Escrituras. Então essa será a posição dos cristãos. O casamento deve ser entre homem e mulher. Porém, deixando claro, relendo o que nós falamos, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Uma melhor. Também, né? Número. Lembra, primeira ponta é gênero. Homem e mulher. Entre gêneros distintos. Os dois que existem, os dois se complementam. Porém, o segundo é número. Mas e se só cair o primeiro? Cai toda a estrutura do casamento. Lembrem-se disso. Já caiu o primeiro? Automaticamente o que vai cair? Os demais. Vamos lá. Um homem e uma mulher. Mas, notícia do site Metrópolis de 21 de julho de 2021. Conheça o trisal. Já ouviram falar desse termo? Trisal. Se não ouviram, benditos sejam os vossos ouvidos. Vou trazer essa infeliz informação para vocês hoje. Eles fazem, o brasileiro inventa umas palavras, né? Porque casal, eles vão adaptar para três. E aí inventaram a palavra trisal. Então conheça o trisal que viralizou após exibir live de casamento a três. Então, tem aqui os nomes, não vou citar. Celebraram a união nessa quarta-feira de 21 de julho no Distrito Federal e transmitiram o enlace ao vivo no Instagram. E tem uma foto dos três juntos, duas mulheres com um vestido de noiva e o rapaz lá, os três juntos se beijando. Pois bem, novamente cito, a legislação brasileira não reconhece isso, tá? Ainda não. E também, se não reconhecer, se não houver uma mudança, um juiz pode subverter a lei brasileira novamente, mas até o momento não foi subvertida, e há movimentos para reconhecer isso. Há gente nestes anos se movimentando para mudar isso. Então, Carnaval 2024 no Rio de Janeiro, G1 fala: Trisal realiza cerimônia já deste ano, tá? De casamento em bloco com temática não monogâmica no Rio. Ou seja, fizeram um bloco, eu não sei muito, eu nunca participei, mas fizeram um bloco de carnaval, e o tema daquele bloco de carnaval era não monogamia. O que é monogamia? Apenas um parceiro de relacionamento. Então, eles são a favor de vários parceiros, é isso? Então, o nome do bloco ainda, para escandalizar um pouquinho mais, não monogamia, gostoso demais. E eles fizeram este
esse bloco e fizeram uma cerimônia de casamento de 3 pessoas lá naquele bloco. Deste caso aqui, foram 2 homens e uma mulher. Que, pelo menos publicamente, se casaram, não civilmente, não religiosamente, mas disseram-se casados. Bom, o que as Escrituras ensinam sobre isso? Porque se você olhar para o Antigo Testamento, não tem homens que se juntaram com mais de uma mulher? A Bíblia não autoriza isso? Se nós considerarmos, tem outras culturas no mundo, principalmente mais asiáticas, que até aceitam mais de uma esposa para o marido. Então tá próximo. E a nossa cultura já celebra aí Dona Flor há algum tempo, né? Pois bem, o que as Escrituras dizem? Malaquias 2, 12 a 16. Tá falando só um versículo aqui, acho que é só o 15, mas vamos ler do 12 ao 16 para deixar bem clara a mensagem de Malaquias. Malaquias 2, do 12 ao 16 diz: O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, deixando claro, ele está falando aqui, Deus ignora a adoração porque ela não vem da sã doutrina. Não foi isso que nós acabamos de ouvir com o irmão Flávio? Como não está alicerçada numa doutrina correta de casamento, Deus ignora a adoração do povo. Ignora. Então, o que não vem da sã doutrina é uma falsa adoração que Deus não aceita. Foi exatamente o que o Flávio disse aqui para nós. Então, versículo 15. Não fez o Senhor um. Então, ele não uniu, não fez um. Mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e, porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Versículo 16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidar de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, ele está colocando aqui em paridade, encher de violência as suas vestes ou abandonar a esposa, ser infiel com a esposa. É o mesmo ódio perante Deus. Então, a infidelidade, o relacionamento com outra pessoa que não aquela com qual foi feita a aliança, é odioso para com Deus. Ainda, Mateus 19, versos 5 e 6, Jesus explicando Mateus 19, versos 5 e 6, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, estamos falando de uma união que os homens não devem separar, os homens não devem destruir, os homens não devem tomar postura contra ela. Estamos falando de uma união de carne. Uma união de um só corpo, se torna um só corpo. Pois bem, então, estamos falando que são um homem e uma mulher. É importante que isso seja mantido. É importante que isso seja mantido. Porém, o que esperar? Pensa no futuro. O que esperar
que vocês ainda vão ver nessa vida se do tripé o primeiro praticamente já caiu? Lembrem-se, nós falamos no tópico passado, importa para o cristão política? Importa. Quem indica o STF? O presidente da República. Sempre que aposenta um, o presidente em vigor indica o próximo, que é aprovado pelo Congresso. Ou seja, o presidente você votou, o Congresso você votou. Então, eles que definem quem está lá. Quem tem sido definido lá? Pois bem, se nós falamos de gênero, nós falamos de número, qual é o que falta? Não é grau. Para quem for para o lado do português. Qual? Espécie. Gente, esse daqui é o mais absurdo, mas está em processo. Nós falamos homem e mulher. Nós falamos homem e mulher. E se a gente pegar as palavras, inclusive, é utilizada uma palavra homem aí, que parece com Adão, tá? Parece com o próprio nome Adão, no original, que se refere a homem. E é utilizada várias vezes. E tem outra palavra depois falada novamente, frisada, principalmente no versículo que nós vamos ler, que é outra palavra que se refere a homem, sempre a ser humano. Por mais que tenha uma palavra que também se refira a animal, macho e fêmea os criou. Aí pode ser também aplicado a animais. Mas quando fala sobre o casamento e a união, não utiliza essas palavras. Ou seja, estamos falando de uma espécie, o ser humano. Aí alguns já estão assim, onde nós vamos entrar agora? Sim, aquilo que alguns chamam de bestialidade. Casamento é entre homem e mulher. Porém, temos notícia aí, por exemplo, no mundo, 30 de agosto de 2022, na Alemanha, manifestações exigem a descriminalização do sexo com animais, pedindo ainda que o movimento LGBTQIA+, adicione o Z para representar zoofilia. O que é zoofilia? Filia de filéu, de amor, e zoo de animais. Sim. Começa com a pessoa falando, eu não preciso de gente, animal me dá mais carinho. Já ouviram essa frase? Já, né? Não preciso de gente, animal é muito melhor. Falou isso. É o primeiro passo para a loucura. 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 Pois bem, também houve movimentos na Austrália, sim. E aí tem uma notícia, inclusive, do G1 Mundo, 19/9/2012, muito tempo atrás. Um senador australiano já estava vinculando. Ó que um senador lá na Austrália já estava alertando o povo. Ó, senador australiano relaciona casamento gay, poligamia e zoofilia. Essa mesma ordem que nós falamos. Primeiro, gênero, depois, número, por último, espécie. Ele associou exatamente isso, casamento gay, depois, poligamia, ou seja, casamento de mais de 2 pessoas, e, por fim, zoofilia. Então, ele diz o seguinte, abre aspas, se estamos dispostos a redefinir casamento de tal maneira que permita a união sem consideração de sexo, só por 2 pessoas que se amam, qual será a próxima etapa? Fecha aspas, questionou o senador Cory Bernard na noite de terça-feira durante um debate na sessão parlamentar sobre o tema. Lembrando, ele está falando, se a gente perde um dos pés, o que vai acontecer? Aí ele diz, abre aspas, a próxima etapa, francamente, é que 3 ou 4 pessoas que se amem, sejam autorizadas a contrair uma união permanente, com o consentimento da sociedade, disse. Há, inclusive, pessoas aterrorizantes que consideram aceitável manter relações sexuais com animais. Será uma próxima etapa? Fecha aspas, completou o senador. Sim,
Ele estava em 2012 e já sabia disso. Ouvi pessoas ainda com mais tempo atrás falando. Pensem comigo. O casamento, inclusive por lei, vamos pensando assim, para que serve para a sociedade historicamente falando? Historicamente falando, para manter a sociedade. Para manter a sociedade. Então, por quê? Da união do homem e mulher, você tem um núcleo saudável, não necessariamente saudável, porque o pecado está lá também, até uma família tradicional pode ser terrível para as crianças, mas um núcleo firme para crescimento e propagação da espécie e da sociedade e manutenção. Obviamente, por isso, até nações que não têm nada a ver com o cristianismo reconhecem casamento, porque é oportuno para a sociedade. Ponto final. Porém, essa mudança que está tendo, e isso a gente não deve estar alerta, é que o casamento é por amor. Hã? Exato. Agora me falem, de todo o coração, o Estado reconhece amor? Ponto de interrogação. O Estado reconhece amor? Você precisa falar, eu amo essa pessoa, na hora que você vai assinar lá o contrato de casamento perante o Estado? Não. O Estado reconhece o contrato. Então é o voto, é a declaração pública. Não tem como medir o amor. Isso é subjetivo. Se a gente acreditar e for para o caminho do que é simplesmente um sentimento, uma sensação, torna tão subjetivo que eles vão começar a falar, não, basta que dois se amem, e isso vai virar argumento. Isso não é argumento. Historicamente, tinha até casamento arranjado. E o amor veio ou não depois. O amor é uma obrigação bíblica. Agora, falar que o amor é o que gera o casamento, desculpa, não. O amor deve existir no casamento. Inclusive, se você é casado, você sabe que vai ter um momento da sua vida que a última coisa que vai sentir é amor. Mas vai passar. E depois o amor perdura. Então, o amor não é o alicerce. E por isso, pelo sentimento ser hoje o alicerce, por isso há tanto divórcio. Por quê? Na hora que passa o sentimento, para que ficar? Não é o voto, não é o compromisso, é o sentimento. Então, se formos para o sentimento, basta que a pessoa também, que as duas pessoas sintam, certo? E vamos lá. Por que as pessoas geralmente falam, prefiro animais do que pessoas? Porque com animal, a menos se for um pincher, sempre é recíproco. Sempre é recíproco. Ou seja, você dá carinho pro animal, o animal devolve esse carinho? Sim. O animal é muito carinhoso. Pela característica de bando, dele entender que você, sei lá, é o alfa dele, que você cuida dele ou que você trata bem ele retribui. Quando isso daí vai virar argumento para falar, tá vendo? Ele me quer também, ele me aceita. Case-me com ele. Já existiu desde a antiguidade, com o imperador romano, casamento com animal, tá? Já avisando para vocês. Então, mas e no Brasil? No Brasil, GZH, o pessoal já começa a falar, não acredito. GZH, o site, tá lá na coluna 0 hora. O Santander Cultural, conhece esse banco, Santander? Ele financiou uma exposição de fotos. E aí, uma exposição, na verdade, de arte, segundo eles, arte. E aí tinha fotos nessa notícia. Veja imagens da exposição do Queer Museu, cancelada após críticas nas redes. Ou seja, começou essa exposição, foi gente lá, divulgou, o Brasil ficou tão escandalizado, reclamou muito que o Santander cancelaram antes. O que tinha lá? Uma exposição queer. Queer é uma das LGBTQ, é de queer. Então nós estamos falando de também uma situação de homossexualidade dentro das características que eles
definem. Então, a mostra que entrou em cartaz no dia 14 de agosto, no Santander Cultural, em Porto Alegre, foi fechada por acusações de pedofilia, blasfêmia e zoofilia na exposição de arte. Quem depois quiser ver, eu tenho a imagem aqui do site, ou posso mandar depois o link, site com pessoas segurando o animal e fazendo sexo com o animal. Isso sendo exposto para escolas levarem as crianças e verem. É isso. Pois bem, então, porém, a mostra foi cancelada no último domingo, um mês antes do previsto, depois que movimentos apontaram que a exposição fazia apologia à pedofilia e zoofilia, e ambos são verdades. Os movimentos também fizeram campanhas virtuais para que os correntistas do Banco Santander, que manteve o centro, cancelasse suas contas como forma de boicote. Eu não lembro nem qual ano, mas por incrível que pareça, eu também mandei lá no site Reclame Aqui sobre essa exposição. Na época eu era cliente Santander, não sou mais. E se procurar lá meu nome na internet, acha essa reclamação que eu fiz. Eu sou desses doidos de internet, às vezes, ou pelo menos fui. Mas me manifestei contra isso daqui também. Por coincidência, nem lembrava disso. Bom, então nós precisamos defender esse tripé. Isso. Como sociedade, porque é salutar até para a sociedade, como racionais, mas principalmente como cristãos, pela revelação nas Escrituras. Então, gênero, número e espécie. Então, lembrem-se, caindo um deles, cai o conceito de casamento e os outros também naturalmente serão destruídos. Tudo vai virar casamento e se tudo é casamento, nada é casamento. Então, que frise-se, casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Não é lícito ao homem ter mais de uma esposa, nem a mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. Então, qualquer coisa que fuja disso, de um homem e uma mulher, não tem como ser casamento. Qualquer relacionamento que exceda este é extraconjugal e é pecado. Alguma dúvida? Jales, aguarde o microfone, por favor. Chegou. Não sei que eu tô certo, não. Eu vou falar, né? Aqui é para falar mesmo, né? Fala, pode Você falar. não- Vai estar na internet, mas a gente dá seu CPF pra polícia Aí depois. depois você puxa a orelha aí. Tá bom. Não, porque tudo, como Deus tem o plano de Deus, que ele vê as coisas lá na frente, o inimigo também tem um plano dele, né? E a agenda dele. Essas coisas estão tudo feito aí, a gente está vendo. Ele já tem essa agenda mais para daqui 100 anos. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Se não houver nada, né? Ao contrário deles. Então, o que eles fazem? Eles botam uma lei que é muito bonita de você ver. Né? Vamos cuidar dos animais, vai proteger os animais. Mas o plano dele não é nada dos animais, não. É botar essa lei para você ser marido. Não, isso é verdade, gente. Você pode ler os livros que isso é verdade. Então, muitas vezes a gente apoia, até assina. Às vezes vai lá na televisão, bota, quem é contra isso? Você é a favor, bota assim, bota não. Você vai, põe, pensa que até é bom. Então, gente, toda vez que você for vir qualquer coisa na internet, para você assinar, se é a favor, se é contra, a gente sabe de onde está saindo aquilo, não pode estar assinando qualquer coisa. Aí depois vem as pesquisas, tantos por cento brasileiro é a favor disso. Aí que entra essa agenda doida. Né? Daqui um dia a gente está casando com animal aí, isso não é obrigado, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado, porque do mesmo jeito que Deus tem os planos deles, o inimigo também tem um plano dele, lá para frente. E ele sabe tudinho. Quando aquele, como é aquele que morreu, como é Carvalho, como é o nome dele mesmo? Paulo esqueci o nome. Que professor? Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Ele passa tanto as coisas que ele passava há 30 anos atrás, ou 50 anos, está tudo acontecendo agora. Nós temos que pensar muito, gente, antes de ser qualquer coisa. Sim. Frisando, eu não gosto dele, mas... mas que ele fala também sobre isso, fala. Falou, né? Fala não, tá morto. Mas falou mesmo sobre, inclusive, esse tema mesmo que a gente estava falando. Mas não aconselho, tá? Ouvi-lo. Realmente não aconselho. Mas
É um plano? É isso que Jale está falando, é um plano do inimigo? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Esse desmoronar não vem de hoje. Essa mudança das instituições não vem de hoje, é um plano. Inclusive, observando, se você observar desde, principalmente, o iluminismo, os projetos de sociedade, e quem dissertava sobre essa sociedade já previa muita coisa, e nós estamos falando do século XVIII, a gente está no XXI. Então, nós estamos falando de 1700 e algo, a gente está em 2024. Então, há 300 anos, ou em torno de 300 anos, já tinha muita gente dissertando sobre isso. Se você olhar os projetos de sociedade, nós estamos bem adequados ao que eles estavam falando há 300 anos atrás. Então, é projeto sim. É projeto sim. Em coisas boas e em coisas ruins. Em coisas que você pode falar muito melhor, república democrática. E em coisas sobre liberalismo moral também. Pois bem, sobre ponto 2. Funções. Vamos falar sobre funções. Então, para que serve o matrimônio? Funções. Vou já adiantar duas grandes funções aqui. As funções são família e sexo. Resumido. Bem resumido. Então, funções do matrimônio. Ponto 2, que diz: o casamento foi ordenado para o auxílio mútuo entre marido e mulher, para a propagação da humanidade por uma sucessão legítima e para a prevenção da impureza. Então, nós temos 3 informações aqui: auxílio mútuo, propagação da humanidade e prevenção da impureza. Então, alguém para auxiliar, auxílio mútuo, nós estamos falando de família. Propagação, nós estamos falando tanto de família quanto já do ato sexual. E prevenção da impureza, estamos falando do ato sexual. Pois bem, então, começando do auxílio mútuo entre marido e mulher, nós temos aí a evidência de que o casamento foi projetado para o amor ao próximo, de uma forma muito intensa, de uma forma sacrificial, de uma forma difícil, porque você vai conviver com aquela pessoa como um só, mas para que ambos se ajudem. Vamos lá, Gênesis 2:18, alguém pode ler Gênesis 2:18? Então, de uma forma adequada, nós temos uma auxiliadora, uma ajudadora. Então, marido e mulher se complementam, se ajudam. O casamento é uma parceria. Quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Lembrem-se disso. Deus criou e viu que era bom. Deus criou e viu que era bom. Deus criou e viu que era bom. Criou o homem. Não é bom que o homem esteja só. A condição dele sozinho não era boa. E aí ele fez a mulher. Qual que é a conclusão da criação? E viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. Então, não é verdade, principalmente porque o homem é solitário. É verdade porque ele é incompetente. Entendam isso. Não é só pela solidão, é porque ele é incompetente sozinho. Incompetente para muitas coisas. Uma das primordiais é procriação. Mas não só isso. Então, o homem é incompetente sozinho, mesmo antes do pecado. Prestem atenção nisso. A condição de dependência, a condição de depender de Deus será eterna. A condição de depender do próximo é desde a criação.
Tem noção que o amor a Deus está sobre todas as coisas, mas o amor ao próximo já está na origem do homem antes do pecado, sendo ali fundamentada quando ele fala, não, é bom que esteja só, eu vou fazer uma ajudadora. Então, nós temos uma parceria de auxílio e amor sendo incutida desde o início. Então, juntos eles podem alcançar mais funções, podem gerar melhores resultados. Se nós consideramos, então, que o marido deve sustentar e ter um salário, realidade muito grande, ter um salário suficiente, a mulher complementa, melhor ainda se ela ganhar um salário maior, né? Bênção para o casal, mas os dois se ajudam, essa é a intenção, os dois se amparam, os dois se ajudam. Então, o homem, para cumprir a função dele, precisa da mulher. Então, aqui vincula-se o sentido da família, um auxílio. Inclusive, eu destaco, porque é um dos motivos com que o projeto de sociedade, não sei se vocês conhecem, mas de Karl Marx, incluía a desestruturação da família. Por quê? Por quê? Porque é óbvio, porque o homem que tem a família e trabalha pela família não trabalha pela sociedade. Se ele projetou um homem que trabalha pela sociedade, não só de forma, na visão dele, egoísta pela família, ele precisava desestruturar o que é a família. Isso é natural na intenção dele para a evolução da sociedade. Na visão de Marx. Nós que não somos marxistas, concordamos que é assim. É pela família mesmo. É pela família. É, a princípio, pela família e também por sua própria mobilização, individualidade, também ajudar o próximo. Então, nós estamos falando que o sentido da família é mesmo cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros. Esse é o núcleo. E nessa complexidade de várias famílias que se torna forte a sociedade. Então, primeira coisa, auxílio mútuo. Segunda coisa, para a propagação da humanidade por uma sucessão legítima. Então, o próprio sexo foi criado para ser intraconjugal, ou seja, dentro do matrimônio, dentro do casamento, visando o quê? Propagação e sucessão legítima, ou seja, ter uma continuidade da família. Mesmo que nem sempre gere propagação, a união de homem e mulher é potencialmente geradora. É nisso que se baseia o casamento. Então, vinculam-se família, nesse núcleo de propagação, e sexo, os dois temas. Então, Gênesis 1, 28. A ordem que foi dada. Gênesis 1, 28. Alguém pode ler? Então, a união tem uma característica intrínseca com sede fecundos. Por isso, homem e mulher, bem claramente esse é o projeto. Então, essa é a benção. Deus deu essa benção e disse a eles, sede fecundos. E não só sede fecundos, mas multiplicai-vos e enchei a terra. No final das contas, sujeitai-a, ou seja, homem e mulher vão se ajudar nesse auxílio mútuo a sujeitar a terra. Ou seja, a cuidar. Nós fomos colocados para cuidar, não é para destruir, não. É para cuidar deste mundo. É para zelar por ele. Dominá-lo a ponto de zelar como criação de Deus. E, por último, além da propagação e sucessão legítima, para prevenção da impureza. Ou seja, entendam, que fique bem claro, sexo é puro, não impuro. Porém, dentro do casamento. Dentro da união formal entre homem e mulher. Qualquer relacionamento sexual fora do casamento
ele é extraconjugal, né? Ele é pecado. Qualquer relacionamento sexual extra-casamento é pecado. Entendam, você deve se satisfazer sexualmente somente dentro do casamento. Marido satisfaz esposa, esposa satisfaz marido. E é por isso que o sexo é importante dentro do casamento e pecado fora do casamento. Inclusive se satisfazer sozinho em masturbação. Não é projeto. Não é isso. Então, o prazer sexual foi criado intraconjugal como puro. Sendo assim, esse é o sentido de tornar-se uma só carne, para que os corpos, então, entendidos como um, também se unam. 1 Coríntios 7, 2 diz: Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Então, falando sobre todas as tentações de relações sexuais, ou seja, que ele chama de impureza, cada um tenha sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Estamos novamente falando que a luta contra a impureza é o sexo dentro do casamento. Versículo 9, para deixar isso claro. 9. Então, 1 Coríntios 7, 9 diz: Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, se a pessoa está solteira, mas ela não está se aguentando querendo o sexo, o que Paulo diz? Case. Fuja dessa tentação contínua. Se você não consegue. Tem gente, a Bíblia vai deixar claro, tem gente que não tem isso. E aí, então, continue solteiro. E Paulo até fala, com o objetivo de se dedicar ao Senhor. Esse é o objetivo, tá? É até melhor que você fique solteiro. Porque o casamento é uma aflição. Você começa a cuidar dos objetivos de outra pessoa. Ele diz isso, não com essa palavra. Mas ele fala que você começa a ter que... Você se propõe a isso, a cuidar dos interesses de outra pessoa. Então você não vai dar prioridade somente e exclusivamente para as coisas exclusivamente de Deus, na igreja, no ministério e tudo mais. Inclusive, é um dos pressupostos que os católicos usam para deixar claro que o padre não deve ser casado, porque ele vai se dedicar ao Senhor. Então, Paulo deixa claro, se você não consegue se dominar, case. Então, ele coloca um dos motivos do casamento, o sexo, para se manter puro. Então, casamento e sexo servem para manter a pureza. Sexo dentro do casamento é pureza, fora do casamento, impureza. Alguma dúvida até então? Já adiantando o versículo do próximo tópico, Hebreus 13, 4. Alguém pode ler Hebreus 13, 4? Ou seja, digno de honra é o matrimônio. Casamento é digno de honra. Fidelidade. O leito sem mácula, dignos de honra. Dignos de honra. Precisamos adorar a Deus honrando a Deus e clamando perdão pelos nossos pecados. Provérbios 5, 18 e 19. Provérbios 5, 18 e 19. Alguém pode ler? Então, estamos falando que a mulher da mocidade aqui deve alegrar o homem.
Ela é, fala, corça de amores, gazela graciosa, sacia-te os teus seios, embriaga-te com suas carícias. O que a Bíblia está falando? Faça sexo com a sua esposa. Então, que ela seja o lugar, a tua fonte, o teu manancial de delícias, de prazer. Isso é puro perante o Senhor. Então, sexo é para propagação, mas também, olha a notícia, para prazer intraconjugal, para satisfação intraconjugal. Então, não devemos isolar sexo apenas para propagação, que existe até como hoje em dia propagar-se, né, inseminação, daria muito bem para só se propagar por inseminação. Mas não é esse o objetivo. Também prazer. Então há espaço para ambos. No mesmo momento, ou em momentos distintos, mas há espaço para intraconjugal, dentro do matrimônio, o sexo. Ele é importante. 1 aos Coríntios 7, novamente agora, só que versículos 13 e 4, para deixar claro essa necessidade. Estou adicionando versículos aqui que não estão no rodapé ali, mas 1 Coríntios 7, 3 e 4, que diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Como assim? Se eles se unem e viram só uma carne, e a intenção também é prazer, manter longe a impureza, se você ficar, não, é o meu corpo e você não vai fazer nada com ele, intraconjugal, você não entendeu o casamento. Não entendeu o propósito do sexo dentro do casamento. E para a Bíblia, o marido pertence à mulher, a mulher ao marido. Ambos devem buscar, então, a satisfação pura intraconjugal. Então, isso é necessário. Então, as melhores formas de evitar a impureza, a melhor forma de evitar a impureza, sexo dentro do casamento. Então, um longo período sem sexo é terreno fértil para impureza. Então, lembremos, casamento então tem essa função, auxílio mútuo entre o casal, deve formar uma família eficiente, uma família amorosa, uma família que se ajuda. Propagação, que deve então ter potencialmente, aí vai depender se Deus conceder também, filhos que eles cuidem, que eles amem e legitimamente passem, né? Aí envolve até herança, e prevenção da impureza. Então, casamento serve para isso. Que é entre homem e mulher, entre um homem e uma mulher, para auxílio mútuo, propagação e prevenção da impureza. Mas o nosso ponto 3 vai tratar também de uma coisa interessante. Vamos antecipar só para a gente tratar semana que vem? O casamento é lícito para todos os tipos de pessoa, desde que possam dar o seu consentimento. No entanto, é o dever dos cristãos casarem-se no Senhor. E, portanto, como aqueles que professam a verdadeira religião não devem se casar com infiéis ou idólatras, nem devem, como aqueles que são piedosos, estar em julgo desigual, casando-se com os que são ímpios em suas vidas, ou defendam heresia condenável. Então, nós vamos falar sobre qual a idade para casamento? Qual a idade para consentimento? Qual a idade para consentimento? Fora da idade que você pensou, é pecado? Fácil a pergunta? Alguém fala assim, é fácil? É fácil? Se é fácil, vamos lembrar, Maria estava pecando? Porque provavelmente ela tinha 14 anos quando foi noiva de José, Maria, mãe de Jesus. Semana que vem a gente fala.
Vamos lá. Casamento com pessoas não... Um cristão com não cristão. Tá falando que é errado. E agora? Vamos falar disso semana que vem. Bom, sobre o que nós falamos hoje, sobre casamento entre homem e mulher. E, para auxílio mútuo, propagação e prevenção da impureza, algum comentário ou pergunta final? Microfone ali? Bom dia. Bom dia. Desculpa a primeira vez vindo aí a esta Seja igreja. muito bem-vinda. Já faço pergunta no primeiro dia. Assim, o senhor falou sobre a igreja, o Estado, e essa sempre foi uma dúvida, principalmente no período monárquico do Brasil, cuja igreja católica tinha o poder de ratificar, era a única que Era legalizava junto com o Estado. o casamento e tudo mais. Essa sempre foi uma dúvida, principalmente das igrejas históricas que começaram ali no século XIX. Como que as igrejas reformadas, as igrejas históricas, legalizavam o casamento uma vez que somente a igreja católica tinha esse poder? É uma dúvida só. Entendendo o poder do Estado, a igreja e tudo mais. Então, aí é uma pergunta sobre como era legalizado o casamento não católico no Brasil Império. Boa pergunta. Boa pergunta. Não, é excelente pergunta, mas não vou respondê-la porque eu não sei como. Só para entenderem aqui, o Brasil Império, Brasil Imperial, até antes, o Brasil Colônia, o Brasil é católico. Oficializado aí como Estado separado a partir de 1822, como um Brasil Imperial católico, oficialmente católico. E aí, quando você vai casar, você procura o quê para assinar lá seu casamento? Cartório. O que era o cartório na época? Igreja católica. A paróquia. A paróquia é onde ficava isso. Então a pergunta é pertinente falar, bom, e como que era então de outra religião? Como existia liberdade religiosa para culto privado. Então a Constituição de 1824 já previa as demais religiões serem professadas em âmbito privado dentro do Brasil Império, mas não em culto público. Como seria a proclamação de um ato público? E a minha sugestão é que existia a possibilidade, mas era entendida, é sugestão, é hipótese. Existia a possibilidade de registro, mas era entendida como nula para a igreja, mas reconhecível para o Estado. Essa é a minha ideia. Não sei. Pesquisarei. Mando sim. Agora, uma coisa interessante é lembrar, resgatar aí disso, a união igreja-estado. É a nossa proposta? Não. Não é. A igreja pode influenciar o Estado, tal como a não igreja pode. O Estado, nós batistas, pelo menos, acreditamos na separação entre Estado e igreja. Separar. Não é pra gente, a partir de amanhã, legislar sobre casamento no Brasil, nós aqui. Não é isso. Mas é a nossa postura deve ser discutida nesse local e a postura dos outros será ouvida e democraticamente será feito. Então, a partir de amanhã, vão aceitar por lei. Vamos falar, vai mudar a Constituição e por lei vai aceitar todos esses tipos aqui que nós falamos que não concordamos de casamento. Nós não vamos concordar, mas se for maioria no país, que será a lei. Nós não sairemos matando nenhum político de jeito nenhum. Somos cristãos. Então, é mais sobre a nossa postura, mas é interessante entender o quanto se afeta aí e pensar que nós, se acreditamos que a Bíblia é verdade, se acreditamos num Deus totalmente sábio e se Deus nos indicou isso, é o melhor para a sociedade. Depende dessa fé. Então, é por isso que a gente deve raciocinar sobre por que o casamento é proveitoso.
E aí a gente vê índices desses casamentos, inclusive esse primeiro casamento, eu tentei procurar, eu não achei mais nenhuma foto dos dois juntos, tá? É mais pela ânsia de ser aceito do que a vontade de continuar casado, porque sabe que casado é difícil, né? Então, dentro disso, a gente tem que propor o melhor para a sociedade. E um cristão de verdade vai acreditar que o melhor para a sociedade é Cristo. O melhor é Cristo. Cristão? Do povo de Deus vai ser de Adão e Eva. Pecadores, né? Pecadores. Mas tem vários casamentos na Bíblia, né? Que envolvem um reconhecimento público e religioso. Inclusive, só falando sobre a nossa Constituição atual, reconhece o casamento religioso como oficial, tá? O religioso. Então, se a pessoa chegar no religioso e casar publicamente no religioso, já é reconhecido como casamento. E o Estado deve facilitar esse reconhecimento. Então, se a pessoa depois chegar no juiz, não, nós casamos, está ali naquela igreja, tem essas testemunhas, vai ser entendido a partir daquela data, mesmo que não oficializou no Diário Oficial da União. Então, a legislação brasileira, obviamente, com muitos resquícios católicos, cristãos, vai ter essa visão ainda, mesmo que foi no momento de mudança, muito alicerçada no cristianismo. Muito alicerçada no cristianismo. É o país laico que comemora Natal oficialmente. Então, nós temos muitos resquícios cristãos nas nossas leis. Jales? Então, Tiago, quando eu casei com essa linda de azul aí, na época era o seguinte, eu casei no cartório lá, né, na cidade, aquele que valia para todo documento, para o país todo, é aquele. E na igreja nós fizemos só, né, comunhão aqui na igreja. O que valia mesmo, assim, como casamento mesmo, os documentos, era do cartório. E ainda assim, ainda hoje em dia? Sim, o casamento é reconhecido pelo Estado. Só que tem outras situações que o Estado já está, vamos dizer assim, pronto a reconhecer. Pode ser uma união estável, pode ser um casal que, sem nenhum tipo de formalidade, se junta em um relacionamento por muito tempo, já pode ser reconhecido como união estável e ter algumas características de casamento. Mas somente a união estável já é suficiente para se tornar rapidamente casamento. Isso é que está falando, porque já entende que aquilo é uma entidade familiar. Então, a principal casamento é o civil para o Estado e, obviamente, para nós também religioso, ou seja, sendo reconhecido pela nossa comunidade cristã e perante Deus também. O que não implica festa. Festa é possibilidade, tá, gente? Glamour e muitos gastos é coisa é coisa de deslumbre do mundo de hoje em dia, tá? Então, um casamento simples, talvez, dependendo da pessoa, muito mais adequado do que aquela pomposidade que atrapalha 10 anos de casado depois, economicamente. Fala, Luan. Casamento ser válido, né? Então, vamos pegar um exemplo, um casal, um homem e mulher, eles não foram nem no cartório, nem na igreja, mas estão morando juntos. Eles têm um vínculo, uma aliança entre eles ali, né? Pô, eles se reconhecem como um casal. E eles, foi uma situação que eles comecem a frequentar a igreja aqui. E aí, o que é exigido deles para serem reconhecidos como, de fato, um casamento? Vamos dizer que, biblicamente, analisando os casamentos da Bíblia, a gente pode sugerir, sim, igual a nossa sociedade sugere. Um reconhecimento público oficial, geralmente mediado por algum representante do Estado, e um aspecto também de submissão religiosa.
Isso pela Bíblia, pela Bíblia. Por exemplo, um exemplo simples, Abraão mandou buscar esposa para o seu filho. A esposa chegou, o que eles fizeram? Partiram para a tenda. Há reconhecimento de oficialidade pública? Sim. A sociedade era patriarcal. O Estado era pertencente, nem existe assim Estado, mas aquela sociedade tinha quem como legislador? Abraão. E ele também era ministro religioso. Então, tecnicamente, é o reconhecimento, até nos mais simples, é o reconhecimento público / religioso. É basicamente isso. Então, a pessoa casou escondido os dois, sem nenhum tipo de reconhecimento público / religioso, não é um casamento, né? Então, isso aí é um escape mesmo. Um escape. Então, teria que ser público e religioso. Agora, como ser público e religioso? Aí o público vai depender da época, como o Estado reconhece, e o religioso é que seja submisso a Deus. Isso. Há um pecado nisso? Há um pecado em não ligar para esses pressupostos? Antes de imputar pecado, deixa eu mastigar bastante. Olha, não seguir preceitos, eu acredito que é errado sim. Pode não ser o pecado master da sociedade. Eu acredito piamente, lembra, irmãos, que há pecadinho e pecadão, sim. A diferença entre minha mãe não está em casa para ela não atender o vendedor e um estupro, eu entendo que há diferença. Ambos, eternidade no inferno, mas diferentes pesos, sim, por Deus e pelos homens. Então, nesse sentido, eu acredito que é um erro, sim, pelos pressupostos bíblicos de publicidade, de reconhecer publicamente e submisso a Deus. Já está mostrando que você não reconhece nem a publicidade que vai te exigir uma responsabilidade com aquela pessoa e nem a submissão a Deus. Então, eu acredito que é um erro. Só que como todos nós estamos errando neste momento, em todo momento, como qualquer erro, redimido em Cristo e sem grandes problemas. Se arrependido e consertado aí pelo reconhecimento público. Mas vai que tá numa ilha deserta, decide casar, né? Só os dois estão lá, depois vai para aí já é outra situação. A igreja, desde que eu fui para a igreja batista, e eu aprendi, vi, e ouvi, vi toda a questão de casamento, aprendi com o meu pastor, sempre foi buscando, no caso da pergunta do Luan, um casal vivendo junto. Então, vinha para a igreja. É claro que a conversão, o novo nascimento, tudo vai fazer a diferença na vida, começar uma nova vida. Mas para começar essa nova vida, até a igreja se propunha a pagar o casamento, fazer esse casamento, porque não se faz casamento, ou não se fazia pelo menos casamento, se não tivesse casado no estado tivesse ali, no cartório, casamento. Então, era sempre, e até hoje, sempre exigido que as pessoas se casem. Então, eu não tenho condição de casar. Então, a igreja até fazia um esforço para pagar esse casamento no cartório, e aí, então, eles poderiam se batizar. Eu acredito que até hoje é assim, né? Agora, é claro que ultimamente tem mudado muito a questão de você ter direito do governo, você passa tantos, não precisa, acho que nem muito tempo, parece que na questão de anos, 5 anos, parece, vivendo junto, você já tem todo o direito do governo, do Estado.
Então, para a igreja é necessário casar. Então, a igreja providencia isso caso a pessoa não possa casar, não tem condição de casar, porque é levado a entender que ela precisa realmente resolver esse problema com o Estado para depois entrar na igreja, na questão de batismo. Sempre foi assim. E nós até a igreja vai postergando essa questão de conversar entre nós, né? Talvez convenção seria uma coisa para resolver isso, orientar isso. A questão dos contratos que existem, desses tempos atuais, porque estão mudando radicalmente, né? Esse jeito de tratar isso. Mas o jeito, desde que vindo para a igreja, precisava resolver o problema, porque senão fica vivendo junto, e vivendo só junto, sem reconhecimento do Estado, sem reconhecimento da igreja, estão vivendo em adultério. Ponto pacífico. Como nós podemos citar isso? Vamos lá. No âmbito legislativo, nós temos no Código Civil Brasileiro uma visão de que se a pessoa não está apta para casamento e estiver juntada com outra pessoa proclamando o casamento, é concubinato. Isso é lei. Por quê? Pode ser que a pessoa chegou aqui, ó, casou ali na esquina, caminhoneiro, vai lá para o nordeste do país, vai lá e vamos casar? A mulher nem sabe, e casa também. Qual casamento é reconhecido? Pelo Estado é lei. O primeiro, o segundo é concubinato. Não é casamento. Por isso que eles usam a mesma certidão para estar averbado, para depois. É um de cada. Porque envolve toda uma questão. O casamento para o Estado é uma definição de herança, é uma definição de amparo social, tem um monte de coisa. Então não dá para ser. Por isso é a dificuldade de ser mais de dois, né? Não é só um contrato entre pessoas. É um contrato entre duas pessoas. E, além disso, nas escrituras a gente vê, por exemplo, basta estar junto e ser conhecido publicamente que estão juntos. Jesus fala para a mulher samaritana o quê? Já teve quantos maridos? 5. Mas o que está agora não é seu marido. Mas ela está com ele. E a informação é pública. Não é qualquer informação pública de junção que é casamento. Então, esses detalhes da necessidade do reconhecimento legal, público e religioso. Ok? Tem mais. Preparem perguntas aí e comentários também e agreguem. É um momento de conversar, é esse. Agradeço, passamos um pouco do tempo, peço perdão aí pelo tempo, mas vamos orar para encerrarmos. Vocês podem ficar de pé?